Os quatro seres viventes, relatado por João e também por Ezequiel, o que significa? O que eles representam? Por que eles aparecem na Bíblia de uma forma tão tremenda? Você está agora na Sala com Felício. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui em nossa sala. Hoje nós iremos falar sobre um texto no livro de Apocalipse. Temos visto muitas pessoas ter dificuldade em entender determinados assuntos no livro de Apocalipse. Então, por esse motivo, vamos trazer uma série de ensinamento ou estudo acerca de alguns temas no livro do Apocalipse. Hoje, em especial, vamos falar sobre os quatro seres viventes que tem no livro de Apocalipse. Então, pega a sua Bíblia e me acompanhe. Apocalipse capítulo 4, versículo do número 6, diz assim: E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao de cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Sei que existem muitas questões. Para que servem esses seres viventes? Para qual propósito é esses quatro seres viventes? Os quatro seres viventes são criaturas celestiais, indescritíveis, mencionadas por João no Novo Testamento e por Ezequiel no Antigo Testamento. No livro de Apocalipse, João descreve que viu 4 seres viventes quando teve a visão do trono de Deus. De acordo com o texto bíblico, esses seres misteriosos estavam no meio e ao redor do trono, como lemos em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. Não há unanimidade entre os estudiosos cristãos sobre a identidade dos 4 seres viventes. Por exemplo, alguns pensam que os 4 seres viventes são uma classe especial de anjos. Outros sugerem que eles são uma representação da criação. E ainda outros defendem que os 4 seres viventes têm a ver com os 4 evangelhos. Vamos ver as características, pois, sem dúvida, chama a atenção o registro bíblico sobre os 4 seres viventes. O evangelista João diz que os 4 seres viventes são cobertos de olhos, por diante e por detrás. Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, foi o texto que lemos. Esses seres não possuem a mesma aparência. A Bíblia diz que o primeiro ser vivente é semelhante a um leão. O segundo ser vivente é semelhante a um novilho ou bezerro. O terceiro ser vivente tem rosto como que de homem. O quarto ser vivente, semelhante à águia quando está voando. Lemos isso em Apocalipse 4, versículo 7. Por fim, João diz que cada um dos 4 seres viventes possui 6 asas. É importante ter em mente que a linguagem simbólica é predominante no livro do Apocalipse.
Isso quer dizer que a descrição das características dos 4 seres viventes precisa ser interpretada com a base nesta linguagem. Perceba que João não afirma que os seres viventes são, respectivamente, leão, novilho ou bezerro, homem e águia, mas que eles são semelhantes. Em outras palavras, João estava diante de seres sobrenaturais, indescritíveis, e então ele usou o recurso de comparação em sua linguagem, para que os seus leitores, como nós, pudéssemos vislumbrar o que ele contemplou. Agora, dentre as possibilidades de interpretação sobre a identidade dos 4 seres viventes, 3 são as mais amplamente adotadas. 3 são as mais utilizadas. A primeira interpretação diz que os 4 seres viventes são representantes da criação. O número ou os números são partes importantes da mensagem do livro de Apocalipse. Nesse sentido, o número 4 sempre aparece no livro, relacionando a criação. Então, essa interpretação diz que os 4 seres viventes representam a natureza criada diante do trono de Deus, louvando ao Senhor. Salmo 103, versículo 22 e Salmo 148. Desta forma, o primeiro ser vivente, semelhante a um leão, representa os animais selvagens. O segundo ser vivente, semelhante a um novilho ou um bezerro, representa os animais domésticos. O terceiro ser vivente, semelhante ao homem, representa a própria humanidade, como coroa da criação de Deus. Já o quarto ser vivente, que é parecido como uma águia em voo, representa todas as aves. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação diz que os 4 seres viventes são seres angelicais em classes especiais que ministram diante do trono de Deus. Salmo 80, versículo 1 e 99, versículo 1. Nesse ponto, é inegável como os 4 seres viventes vistos por João lembra os querubins que foram vistos por Ezequiel. Nesta descrição, o profeta Ezequiel possui pequenas diferenças da descrição de João. Ezequiel fala dos 4 seres viventes possuindo 4 rostos: homem, leão, novilho e águia, mas com apenas 4 asas. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 ao 25, Ezequiel 10, 15. Então, tanto João quanto Ezequiel usam a linguagem simbólica para falar aparentemente dos mesmos seres viventes, que são difíceis de descrever. Ainda de acordo com essa interpretação, as semelhanças dos 4 seres viventes com as figuras do leão, novilho, homem e águia simboliza seus atributos dedicados ao serviço a Deus. Estamos falando dos querubins, seus atributos ao serviço a Deus. Como o leão, eles são fortes e poderosos. Como o novilho, eles servem humildemente. Assim como o homem, eles são seres racionais. E como a águia, elas são ágeis e velozes. Por último, a terceira interpretação diz que os 4 seres viventes são comparados aos 4 evangelhos. Exemplo, o leão representa Cristo como rei, Evangelho segundo Mateus.
O bezerro representa servo, Evangelho segundo Marco. O homem representa o homem perfeito, no Evangelho segundo Lucas. E a águia voando representa o divino, Evangelho segundo João. Eu, quando faço a aplicação desse texto, eu uso a terceira tese, pois acredito que eles representam os 4 evangelhos. Mas só vou falar isso no final desse estudo. Vamos continuar. O que os 4 seres viventes fazem? O texto bíblico deixa claro o que os 4 seres viventes fazem. Eles são seres que ministram insensadamente diante de Deus. O evangelista João escreve que os seres viventes não descansam nem de dia e nem de noite. O serviço que eles prestam a Deus não é interrompido. A declaração de adoração que eles proclamam é uma canção aos atributos de Deus. Eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. João também registra como os 4 seres viventes, os 24 anciões, os incontáveis anjos e toda a criatura que há se ajuntam para render a adoração ao Cordeiro de Deus e louvar a glória do Senhor, manifesta na obra da redenção. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 ao 14. Como eu vos disse, sempre quando eu aplico acerca dos 4 seres viventes, eu fico com a terceira tese, pois eu acredito que eles representam os 4 evangelhos. Como eu já disse, em Mateus, ele é o rei, por isso, leão. Em Marco, ele é o servo, por isso, bezerro. Em Lucas, ele é o homem perfeito, por isso, rosto de homem. E em João, ele é divino, por isso, como águia voando. E para entender essa aplicação, deixa eu lhe mostrar. No Evangelho de Mateus, ele tem a preocupação de falar para os seus irmãos judeus que Jesus é rei. E nessa preocupação, ele começa trazendo a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus é da linhagem de Davi, por isso, herdeiro do trono. Por isso, em Mateus, ele é rei, leão, o leão da tribo de Judá. Em Marcos, já está apresentando para os gentios Jesus como servo, o servo sofredor, o servo que dá a sua vida. Por isso que no Evangelho segundo escreveu Marcos, você não vê genealogia. Por quê? Porque acerca de servo, ninguém quer saber quem é o pai, quem é avô, quem é o bisavô, ok? Então em Marcos ele é servo, mas em Lucas ele é o homem perfeito. Por isso ele quer mostrar a genealogia de Jesus, não apenas para mostrar que ele é da linhagem de Davi, mas que ele veio de Adão. Então quando você vê na genealogia escrito por Lucas, você vê que ele começa desde Adão para mostrar que Jesus é homem, mas homem perfeito, que não pecou, que não desobedeceu, que foi fiel e obediente até a morte e morte de cruz. Agora, quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreveu João, você vê que não há genealogia. Por quê? Porque João está apresentando Jesus como Deus, o eterno, o divino. Por isso, águia voando. Quando você olha para Mateus, você vê que o leão olha para cima, você vai ver que o bezerro olha para cima, você vai ver que o homem olha para cima. Porém, a águia olha de cima
para baixo. Oh glória! Por isso que no Evangelho de João não tem genealogia, porque Deus não tem genealogia. Deus não tem pai, não tem avô, não tem bisavô. Então ele começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, para a glória do seu nome. E o Verbo habitou entre nós e se fez carne. Então, quando eu olho para os 4 seres viventes apontado por João ou apontado por Ezequiel, quando eu vejo Ezequiel tendo essa grandeza dessa visão dos 4 seres viventes, é Deus revelando para Ezequiel como seria o perfil daquele que ele enviaria. Ou seja, Deus ia enviar um que é rei, mas também servo e também homem perfeito, sem deixar de ser divino. Oh glória! Então Deus, no Antigo Testamento, através de Ezequiel, já está revelando o perfil, os 4 perfis de Jesus no Novo Testamento. Por quê? Porque os 4 evangelhos mostram-nos os 4 perfis de Jesus: rei, servo, homem perfeito e divino, para a glória do Deus eterno. Conseguiu entender? Eu fiz questão de trazer os 3 pontos de vista de interpretação desse texto que nós, teólogos, estudamos. E fiz questão também de apresentar o meu ponto de vista pessoal, pois eu acredito desta forma, mas você, através dessas 3 opções, estude, analise e vê aquela que o Espírito Santo te tocar. Amém? Eu quero orar por você, mas antes de orar, deixa eu lhe pedir, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você quiser ser membro deste canal, vai estar nos ajudando o nosso ministério. Permita que eu ore por você. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por mais esse estudo da sua palavra. Senhor, que o Senhor continue abençoando os teus servos que têm sido alcançados por esse meio de comunicação. Que a sua palavra continue fluindo e fazendo os teus servos crescer para a glória do seu nome. Continue conosco, nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.